Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E o assunto que nós iremos falar hoje é sobre soluções. Solução no nosso dia a dia, ela pode significar a superação de alguma dificuldade, a conclusão de algum assunto ou o resultado de algum problema. Mas em química, solução é um tipo de material que se apresenta na forma homogênea, somente dentro do limite de proporção entre as substâncias nele contidas, ou seja, é uma mistura homogênea. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, vamos relembrar um pouquinho o que são essas misturas. Para isso, observem um sistema. Misturas equivale a materiais que possuem duas ou mais substâncias, e elas podem ser classificadas em homogênea ou heterogênea. Essa classificação depende do número de fases em que essa mistura apresenta, ou seja, onde você consegue distinguir os componentes ali envolvidos. Daí então, nós temos como exemplo, nesse primeiro sistema, a junção de dois componentes, sal de cozinha mais água. Se vocês observarem, quando eu faço a junção dessas duas substâncias, eu só consigo visualizar uma substância. Daí então, eu classifico esse sistema com mistura homogênea. No sistema seguinte, eu tenho a presença de dois componentes, areia mais água, e eu consigo distinguir esses componentes. Daí então, eu classifico essa mistura como heterogênea. Resumindo, mistura homogênea, ela vai se apresentar uma única fase, e mistura heterogênea, ela vai se apresentar em duas ou mais fases. Bom, após relembrarmos esse conteúdo, vamos agora prosseguir falando sobre soluções. Como foi dito, soluções são misturas homogêneas, que têm a presença de duas ou mais substâncias. Aí usamos como exemplo aqui o sal de cozinha mais água, onde esse sal será dissolvido em água. Eu tenho como solução o sal de cozinha na água. Os componentes de uma solução, eles são chamados de soluto, que geralmente é a substância em menor quantidade. Temos como exemplo o sal de cozinha, e também ela pode ser chamada de solvente, que é a substância que se encontra em maior quantidade. Temos aqui como exemplo a água, e ela vai dissolver o sal de cozinha, que é um soluto. Bom, gente, vamos agora para o próximo vídeo.